João, perto do Apocalipse, não é o Evangelho, é a Epístola de João. Capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o capítulo 2, versículo 6. Mesmo sentados, mas com muita atenção, leiamos a santa palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo todo, inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Vamos juntos, o verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso e fiel, graças te damos por essa maravilhosa oportunidade que temos de nos reunir nesta casa de oração, de adoração ao teu nome. Suplicamos nesse instante a bênção do teu Espírito Santo, ilumina nossa mente. Vem, Espírito Santo, por intermédio da tua palavra, nos edificar, nos fortalecer, nos ensinar a tua palavra. Suplicamos a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o apóstolo João, nesse trecho, especialmente no versículo de número 4, ele afirma que está escrevendo estas coisas, né? Ele escreveu do verso 1 até o versículo 3, e aí no versículo de número 4, ele, portanto, afirma as seguintes palavras, ele diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos juntos repetir? Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vida cristã é uma vida de alegria, irmãos. Vida cristã é uma vida de verdadeira felicidade. A vida cristã não é uma vida de desespero, de desânimo, de tristeza. A vida de um crente é uma vida marcada pela verdadeira alegria. E o apóstolo então mostra-nos qual é o fundamento da nossa alegria. Por que a nossa alegria é verdadeira? Por que a nossa alegria é completa, integral? E o fundamento da alegria de um crente é porque através de Jesus ele tem comunhão com Deus. Deus, Jesus Cristo, nos deu a mais extraordinária das bênçãos, a mais maravilhosa dádiva. Jesus Cristo nos reconciliou com os céus. Jesus Cristo
perdoou os nossos pecados e nos deu uma vida em harmonia com o Pai. É isso que ele afirma no versículo de número 3. Observe aí no versículo de número 3. Ora, o finalzinho do verso 3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós temos comunhão com o Pai e temos comunhão com o Filho. E a nossa comunhão com o Pai é única e exclusivamente através de Jesus Cristo. É Jesus que nos dá acesso ao Pai. É Jesus que nos revela o Pai. É Jesus que perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida e nos reconcilia com os céus. E quem tem Jesus tem comunhão com o Pai. Quem tem Jesus tem perdão de pecados, tem salvação. E quem tem Jesus tem alegria. Por isso que ele diz, estas coisas eu estou escrevendo para vocês, para que vocês tenham alegria completa, apesar das lutas, apesar das crises, apesar das dificuldades enfrentadas neste mundo mal, nós temos alegria, porque temos comunhão com este Deus maravilhoso. Ele diz que esta comunhão é tanto com o Pai, por intermédio de Jesus, como também com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. Observe que ele diz, ainda no verso 3, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O apóstolo diz que esta comunhão é vivida tanto na dimensão vertical com o Pai, e esta comunhão é também vivida na dimensão horizontal. Jesus nos liga ao Pai e Jesus nos liga uns aos outros. Nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Nós temos alegria porque temos comunhão com o Pai, mas nós temos alegria porque estamos inseridos no corpo de Cristo. Nós temos uma família espiritual, eterna, a família de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a alegria do crente é fundamentada na obra de Cristo. Temos alegria porque temos comunhão com o Pai e com a sua família, a igreja do Senhor. Você tem alegria, meu irmão? A sua alegria é completa, porque Jesus, o que Jesus faz conosco, é completo. Mas João, então, irmãos, a partir do versículo 5, João, a partir do versículo 5 do capítulo 1, até o final do capítulo 2, João ele vai nos mostrar que esta comunhão alegre, que é dada a nós por intermédio de Jesus, enfrenta obstáculos, enfrenta dificuldades. E é exatamente sobre estes obstáculos, sobre estas dificuldades que nós nos deparamos, que João vai falar. João então vai apresentar quais os obstáculos que essa alegre comunhão que desfrutamos com o Pai e com a sua igreja, quais são estes obstáculos? E eu gostaria, com a graça de Deus, falar aqui de três obstáculos, 3 barreiras, 3 impedimentos que surgem na nossa caminhada, que querem atrapalhar, impedir de desfrutarmos dessa comunhão alegre com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo e com a sua igreja. O primeiro obstáculo é o pecado. Por isso que do verso 5 até o capítulo 2, verso 2, o apóstolo João vai ensinar-nos a como lidar com o pecado. O pecado é um obstáculo. O pecado quer roubar de nós esta alegria, esta alegre comunhão. E nós precisamos enfrentar o pecado, lidar com o pecado. E o que é que João diz sobre pecado nestes versículos do 5 ao 2? Como é que a gente enfrenta o pecado? Como é que a gente lida com o pecado? Como é que a gente enfrenta esse obstáculo que quer atrapalhar a nossa comunhão, que quer nos impedir de vivenciarmos esta alegria intensa, profunda, com Deus Pai, com seu Filho Jesus Cristo e com a sua igreja?
João vai dizer 3 coisas sobre como lidar com o pecado. Em primeiro lugar, nós enfrentamos o pecado reconhecendo o pecado. Nós não podemos negar o pecado. Nós não podemos encobrir o pecado. Nós precisamos reconhecer o pecado. Não se lida com o pecado negando o pecado, mas se lida com o pecado reconhecendo o pecado. E é isso que ele vai dizer nos versículos 8 e 10. Havia uma turma naquela igreja querendo negar a realidade do pecado. Veja que havia um grupo dizendo assim, verso 8. Todos os versículos começam com a expressão se dissermos. Vamos ler o 6, que é a mesma coisa, aparece a mesma expressão. Veja, verso 6, João 1,6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora veja o 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E o 10, a mesma expressão. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, o Espírito Santo, através do apóstolo João, nos ensina a lidar com este obstáculo que se chama o pecado. O pecado não pode ser negado. O pecado tem que ser reconhecido. É isso que ele está dizendo. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. Se dissermos que não temos pecado, fazemos do próprio Deus mentiroso, porque a sua palavra claramente revela o nosso estado de pecaminosidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Nós enfrentamos o pecado, não negando o pecado, mas com humildade e com sinceridade, firmados na palavra de Deus, admitimos que somos pecadores. Pecadores por natureza. A nossa natureza foi afetada pelo pecado desde o Éden. Nossa natureza foi atingida. Nos tornamos pecadores, não apenas por ações, mas por inclinação, por motivação. Então não se lida com o pecado escondendo debaixo do tapete, negando. Se lida com o pecado, em primeiro lugar, reconhecendo humildemente que somos pecadores, que a nossa natureza é inclinada para o mal, para o pecado. Nós somos pecadores por natureza e por ação. Mas em segundo lugar, João diz que o pecado, ele precisa não apenas ser reconhecido, admitido, ele precisa ser confessado. Eu preciso reconhecer com sinceridade e humildade o meu estado de pecaminosidade e as minhas ações pecaminosas. Mas não basta apenas diagnosticar a situação do meu coração. Não basta apenas reconhecer esta terrível realidade que habita em mim, que é o pecado. É preciso confessar. Veja o que diz o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados. Você pode repetir só essa frase? Se confessarmos os nossos pecados. Pecado não se oculta, não se esconde, se reconhece. Mas em segundo lugar, se confessa. É um chamado à sinceridade, é um chamado à humildade, é um chamado à confissão. Eu confesso que sou um pecador, que a minha natureza, como disse o salmista no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Desde a minha concepção eu sou um pecador, não apenas nos atos. Eu ainda não tinha proferido nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum ato, mas mesmo assim sou pecador. É um chamado à confissão, é confessarmos o nosso estado, a nossa natureza, mas também os nossos pecados. Por isso que está no plural. Se confessarmos os nossos pecados. Confissão é dar nome, é especificamente abrir o coração diante do Senhor. E como disse o salmista, mais uma vez eu repito, no Salmo 51, ele se apresenta diante do Senhor com sinceridade e com humildade e confessa de maneira específica o seu pecado. Nós lidamos com o pecado, reconhecendo o pecado.
nós lidamos com o pecado, confessando o pecado. E a gente lida com o pecado crendo no poder do sangue de Jesus. O pecado é reconhecido, o pecado é confessado e o pecado é perdoado. Em Cristo Jesus há poder para perdoar-nos. Mas eu preciso reconhecer, confessar e correr aos seus pés e me firmar no poder purificador, santificador do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso que ao mesmo tempo neste parágrafo o apóstolo fala da necessidade de reconhecermos o pecado, de confessarmos o pecado. Ao mesmo tempo ele proclama o poder do sangue de Jesus. Veja o que diz o verso 7. Porém, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Vamos juntos o final do verso 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus não retire a mancha. O sangue de Jesus é poderoso para purificar, para perdoar, para justificar, para nos inocentar, apesar de pecadores, apesar de não merecermos as dádivas da salvação e do perdão. Ele nos concede por graça, e o que é graça, irmãos, é favor imerecido. Reconheça, confesse e creia no poder do sangue de Jesus, que purifica, perdoa, santifica, justifica. Louvado seja o nome dele. Ele repete esta verdade. Ele diz isso no verso 7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa mesma verdade é dita no verso 8. Se confessarmos os nossos pecados, verso 9. Ele é fiel e justo para fazer o quê? Perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem recebe perdão, quem recebe purificação, é os que humildemente confessam. O pecado precisa ser reconhecido, confessado e purificado. O coração do pecador precisa ser purificado. E há um remédio que purifica corações. É o sangue de Jesus. Ele é fiel e justo. Ele é santo. Ele cumpriu a obra necessária que garante salvação. Então ele vai apresentando ao mesmo tempo a eficácia, a suficiência do sangue de Jesus. Portanto, quando eu reconheço o meu estado de pecaminosidade, não é para o desespero, porque esse reconhecimento é para a humildade, mas que me conduz também à fé em Jesus, que é poderoso para salvar, que é misericordioso para transformar as nossas vidas. Então ele fala da obra de Cristo no verso 7. Ele fala da obra de Cristo no verso 9. E ele continua apresentando Cristo como nosso advogado. Filhinhos meus, estas coisas, verso 1, 2:1. Vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então ele vai apresentando para aquela igreja os benefícios da obra de Cristo. Então, irmãos, é assim que nós enfrentamos o pecado, nos apegando a Cristo, a sua obra, ao poder do seu sangue. Ele perdoa, Ele purifica, Ele intercede por nós, Ele advoga as nossas causas, Ele mesmo é o nosso defensor. Ele é apresentado também, versículo 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo todo. Ele é o advogado intercessor, e a sua obra propicia. Ou seja, a obra de Cristo, ela nos livra das consequências terríveis do pecado, porque Ele já pagou a dívida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele pagou a dívida. E o escrito de dívida pecaminosa, a dívida pecaminosa que era sobre a minha vida e sobre a sua vida, esse escrito foi rasgado
anulado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, temos um propiciador, temos um advogado, temos o sangue poderoso que perdoa, que purifica e que justifica. É assim que enfrentamos o pecado, reconhecendo, confessando e crendo que Jesus é poderoso para salvar. O pecado quer roubar a nossa alegria, irmãos. O pecado quer atrapalhar a nossa comunhão com o Pai. Mas João escreveu: estas coisas eu vos escrevo para que tenhais alegria completa. E essa alegria completa é fruto da comunhão com o Pai e da comunhão com o povo do Pai, a sua igreja. Mas, em segundo lugar, João vai apresentar um outro obstáculo, que ele chama aqui, que ele apresenta como uma espécie de teste, que comprova se realmente estamos vivendo em comunhão com Deus. E ele apresenta esse segundo obstáculo nos versos 3 ao 6, do verso 3 ao 6, do capítulo 2. Ele diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido. Vida cristã, irmãos, é uma vida de certeza. A vida cristã é uma vida de convicção, porque é baseada na verdade que está em Cristo Jesus. Por isso que João começa o versículo 3 dizendo: sabemos, temos convicção, temos certeza que o conhecemos. A palavra conhecer aqui aponta para a ideia de um relacionamento pessoal. Não é conhecer apenas informações sobre Jesus. Tem pessoas que sabem sobre Ele, tem informações sobre Ele, mas o que João está afirmando aqui não é saber sobre Ele, mas conhecê-lo de maneira viva e pessoal. Ele diz que nós sabemos que o conhecemos, nós sabemos que por misericórdia e graça desenvolvemos um relacionamento vivo e pessoal com Ele. O Senhor, portanto, nessa frase do versículo 3, nos chama a convicção, a certeza do nosso relacionamento com o Senhor. Neste mundo de tantas incertezas, inverdades e relativismo, é preciso nos levantarmos como um povo convicto do que tem, do que possui, do que vivencia por intermédio de Jesus. Sabemos. Ele não diz talvez eu saiba. E em 3 versículos, ou melhor, em 4 versículos, do 3 ao 6, o apóstolo repete o mesmo verbo no versículo 5. Olha o que ele diz no verso 5. Nisto, a última frase do versículo 5, o que é que diz a última frase? Nisto sabemos que estamos nele. 2 vezes ele usa o verbo saber. Sabemos. Sabemos que o conhecemos e sabemos que estamos nele. E aqui ele está falando dessa união que nós temos com Cristo. Nós estamos nele. Nós estamos unidos a Cristo de maneira vital, de maneira orgânica, de maneira espiritual. Por isso que quando a Bíblia vai falar desta união que nós temos com Cristo, ela compara a igreja a um corpo. Cristo é o cabeça e nós somos individualmente os seus membros. Não é apenas um mero ajuntamento de partes, é uma união orgânica, vital, como um membro tem com os outros membros. Ele diz: nós sabemos que nós, por misericórdia e graça, desfrutamos dessa unidade orgânica, vital. Nós somos transformados, enxertados na videira. Ora, verso 3, sabemos que o temos conhecido. Qual é a prova? O que comprova, irmãos? O que atesta realmente que eu conheço a Ele? Qual é a evidência de que realmente eu estou unido a Cristo? Qual é a prova? Qual é o teste? Às vezes as pessoas colocam como prova alguma experiência mística. Não, eu vi um clarão. Isso comprova. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Não, eu vi uma bola de fogo. Será que é isso que comprova que realmente conhecemos a Ele e estamos unidos a Ele?
E o Espírito Santo vai dizer, meus amados irmãos, que o que realmente comprova que nós desenvolvemos um conhecimento pessoal com Cristo, com o Pai, com o Filho, e que estamos realmente unidos a Ele, é uma vida de obediência. Isso é muito claro. Ele diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isto. E qual é a prova? Verso 3, se guardamos os seus mandamentos. Eu vou ler a primeira parte do versículo, os irmãos bem forte leem a segunda. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Sabemos. E qual é a prova? O que é que comprova que eu e você de fato estamos unidos ao cabeça que é Cristo, e que há uma real unidade, comunhão? É uma vida de obediência. E aí João apresenta o indivíduo. Isso é muito ligado ao contexto dessa carta. Porque quando João escreve, havia um grupo chamado de gnósticos, né? A palavra gnosis, conhecimento. Eles diziam que tinham conhecimento, eles eram iluminados, e eles realmente conheciam os mistérios, o espiritual. E João diz, olha, não vale nada vocês estarem afirmando que têm um conhecimento espiritual e místico, se a vida de vocês se a vida não estiver acompanhada de obediência, o que evidencia realmente uma vida transformada, unida ao Pai, ao Filho e à igreja de Deus na terra, é uma vida de obediência. E aí então ele apresenta no verso 4, ele faz uma espécie de contraste, apresentando o indivíduo que diz, olha o verso 4, aquele que diz, eu conheço. Ele apresenta-se como alguém que realmente é um crente, que conhece a Deus, que está desenvolvendo um relacionamento com o Senhor. Ele diz, de maneira eloquente, de maneira clara, eu conheço. Veja o que João afirma dessa pessoa. Ele diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos. O que é que João afirma que ele é? É mentiroso. Ele é mentiroso. Hoje, irmãos, nós tentamos ser politicamente corretos com as nossas palavras, mas o Espírito Santo é sempre verdadeiro. Ele dá nome às realidades. Ele diz, se você diz que é um crente, que tem comunhão com o Pai, mas vive uma vida de desobediência, não se submete aos mandamentos do Senhor, você é um mentiroso. E a verdade jamais se encontrará em você. Não há verdade na sua vida, não há verdade sobre a Bíblia, não há verdade sobre Deus, porque Deus é santo, Deus é puro. Não há verdade sobre o Evangelho. A desobediência arruína a nossa vida, atrapalha a nossa comunhão e destrói a verdadeira alegria. Portanto, se queremos desenvolver comunhão profunda e sincera com Deus, e alegre comunhão, sermos um povo marcado pela alegria, precisamos, no poder do Espírito, em todo tempo, em todo lugar, trilhar o caminho da obediência. Não é o caminho da perfeição, irmãos, porque perfeitos só estaremos quando chegarmos nos céus. Mas nós não podemos usar a nossa imperfeição para legitimarmos a desobediência. Ele diz que é mentiroso. Lá em Tito, todos os apóstolos utilizam um linguajar muito forte para descrever esse tipo de pessoa. Veja o que Paulo diz em Tito. Tito, capítulo 1, versículo 16. João diz que é mentiroso. O que é que Paulo vai dizer sobre esse tipo de pessoa? Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas. É por isso que são o quê? Abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O Espírito Santo, irmãos, ele anuncia a verdade.
E ele dá, como tenho dito, ele dá nome à realidade espiritual que está inserida na nossa vida. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os meus mandamentos, voltando para 1 João 2, é mentiroso, e nele não está a verdade. João enfrentou os gnósticos naquela época. Nós enfrentamos os relativistas em nossa época. Nós enfrentamos os que levantam a bandeira da graça barata. Deus é amor. Ele não desampara os seus. Sim, irmãos, Deus é amor. E há realmente a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas essa graça nos transforma, nos liberta. E o sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas nos livra do poder do pecado. No verso 5, voltando. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Um mente, porque diz que conhece e não obedece. Outro ama, porque diz que conhece e está por misericórdia e graça trilhando o caminho da obediência à palavra de Deus. Não basta dizer apenas, é preciso obedecer, é preciso praticar, é preciso se submeter aos mandamentos do Senhor. Irmãos, nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Mas a graça que nos liberta, nos transforma, nos envia para a lei. E diz agora, como liberto e transformado, obedeça à lei do Senhor. Ame ao Senhor de todo o seu coração, adore só a Ele. Não use o seu nome em vão, não mate, não furte, não roube. Que a sua vida não seja arruinada pela cobiça e pela mentira. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Eu provo que estou aperfeiçoando o amor que tenho por Deus, na medida que obedeço. João aprendeu com quem essa doutrina, irmãos? Com o próprio Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14. Por favor. Olha o que Jesus disse. João 14, versículo 15. O que está escrito? Vamos juntos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Simples. Não basta apenas dizer que amo, gritar que amo, pregar que amo, cantar que amo. É preciso obedecer os mandamentos. Geralmente no Novo Testamento a palavra mandamentos aponta para os 10 mandamentos. Que precisam ser obedecidos por nós, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos pela graça, transformados pelo Espírito Santo de Deus, para viver uma vida de amor, uma vida de gratidão, amor e gratidão que se expressa em obediência. Leia por favor no mesmo capítulo, João 14, 21. João 14, versículo 21. Vamos juntos, bem forte? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus manifesta a sua presença na vida dos que estão trilhando o caminho do amor a Ele sobre todas as coisas. Verso 23, por favor, leiamos juntos, no mesmo capítulo, João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. O 15, 10, o que diz? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Esse é o teste que de fato comprova se conhecemos a Ele e se estamos organicamente, vitalmente
unidos ao Senhor. É o teste da obediência. Mas por último, voltando para 1 João capítulo 2, versículo 6. Ele diz que nós devemos evidenciar a nossa vida de comunhão, obedecendo. Mas no verso 6 ele diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz, permaneço nele, estou unido a ele, tenho comunhão com ele, como é que ele deve andar? Ele deve andar como Jesus andou. Deve andar como Jesus andou. Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus. Eu e você devemos andar com Jesus e como Jesus andou. Como foi que Jesus andou, meus irmãos? Em Mateus 11, versículo 29, ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Andar como Jesus andou é trilhar um caminho de humildade. Jesus, sendo Senhor e Rei, Senhor e Mestre, ele pegou uma bacia de água, uma toalha, e foi lavar os pés empoeirados, os pés sujos dos seus discípulos. E ele disse em João 13,15, o que eu fiz, eu estabeleço como exemplo para vocês. Andar como Jesus andou é fugir da arrogância, do egoísmo. Andar como Jesus andou é como o próprio Pedro registrou em sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo de número 21, quando ele disse assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Dizer que eu permaneço nele é seguir os seus passos. E os passos de Jesus foram marcados por humildade. Andar como Jesus andou é seguir uma vida de obediência. Veja como ele ora. Ele diz no Getsêmani, uma oração muito conhecida, quando ele diz: Pai, que não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Andar como Jesus andou é estar comprometido com a palavra de Deus e obedecê-la no poder do Espírito. Andar como Jesus andou é trilhar o caminho da compaixão, da paciência e da benignidade. Jesus nos chama a andar como ele andou, de maneira pessoal, ativa e muitas vezes custosa, porque está escrito em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Estas coisas vos escrevi para que tenhais alegria completa. Sabe por que tudo isso está sendo dito para mim e para você nesta manhã, meu irmão? É porque o Pai deseja que tenhamos alegria completa. E só tem alegria completa quem vence o pecado. Só tem alegria completa quem trilha o caminho da obediência. Só tem alegria completa quem está seguindo os passos do Mestre, no poder do Espírito e para a glória de Deus. Que tenhamos alegria como fruto da comunhão com Ele, no poder do Espírito e para a glória do seu nome. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça realmente viver a verdade, falar a verdade, praticar a verdade, conforme ela está em Cristo Jesus e na palavra revelada. Oremos ao Senhor.